do Senhor, vamos dar uma breve palavra acerca de comunhão com Deus. Portanto, Deus é nossa fonte. Vamos ver aqui os Salmos 18, a forma como o Davi ele expressa o poder de Deus na vida dele. Então, não só ele vivenciou e testificou que Deus é a nossa fonte, como também todos os grandes heróis da fé que foram poderosamente usados por Deus, deixaram-nos este testemunho. Nem tudo está escrito, mas deixaram-nos testemunho de que Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa fortaleza, é a nossa fonte, e com Ele nós tudo podemos. Quando Ele não está na nossa casa, não está na nossa vida, nós nada somos, porque a vida, amados, é um sopro. A vida é um sopro. Sem Deus nós não somos nada, porque Deus é a nossa fonte. Deus é fonte da nossa vida. Deus é fonte de tudo. Tudo que é a nossa vida, tudo que constitui a nossa vida, a origem é Deus. Por isso é que Ele é o alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele é alfa, ômega, Ele é poderoso, Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente e omnipresente. Ele é o princípio e Ele é o fim, ou seja, Ele determinou o princípio e Ele tem o fim de cada um determinado. Ele tem o fim de cada criação, cada obra das suas mãos. Ele tem determinado o fim de cada um de nós. E Ele, a qualquer momento, Ele pode mudar a história de qualquer um de nós. A qualquer segundo, nós estamos nas mãos de Deus, quer nós queiramos, quer não. Quer aquele que diz, eu não sirvo o Criador, eu sirvo o outro Deus. Não importa, seja lá quem você está a servir, a tua vida está entregue a Deus, porque o fôlego que nós temos, amado, é de Deus. Então, cabe a Ele, é Ele quem determina o tempo que nós vamos reter o fôlego dele. Quando Ele determinar, não chegou o fim, Ele retira, não depende de nós, depende dEle. Então, nós estamos nas mãos de Deus. Quer queiramos, quer não, nós estamos na mão de Deus. Como um grão de areia, nós somos diante de Deus. Na palma de mão de Deus, cada um de nós desaparece, amados. Cada um de nós, a palma, o mundo inteiro, o globo mundial, cabe numa palma da mão de Deus. Agora vê cada um de nós. Somos mesmo um sopro. Então, o que é que isso quer dizer? Para termos temor a Deus. Aqui o Davi diz em 18, eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele diz que o Senhor é a fortaleza dele. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E só ali ele diz que o Senhor é tudo para ele. Aqui em versículo 29, vamos versículo 17, ele diz, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Aí ele exalta o poder de Deus. Aqui nessa primeira estrofe, no verso 1, no versículo 1 e 2, ele ressalta o poder de Deus, que a vida dele depende de Deus. E ele ressalta no versículo 17 o poder de Deus, a omnipotência de Deus, a omnisciência de Deus e a omnipresença de Deus. Ele foi um servo muito perseguido em todo lugar onde ele foi, até a morte ele foi perseguido. E Deus livrou, e todos os inimigos dele eram mais fortes do que ele. Mesmo quando ele já tinha tropas, havia inimigos que conspiravam contra ele para o matar em silêncio. Mas Deus os revelava e fazia ele ver o inimigo, entregava os inimigos na mão dele. Ele ressalta aqui o poder dele, livrou-me do meu inimigo
forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Quando ele diz surpreenderam no dia da minha calamidade, é que os inimigos conspiravam contra ele. Conspiravam, armavam-lhe, combinavam para o matar e armavam-lhe laços. Faziam-lhe arapuca para que ele, na sua inocência, caísse e morresse. Mas o Senhor foi o amparo. Sai, em nome de Jesus, aqui em nome de Jesus. Toda essa invocação satânica, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. Está aqui o Senhor, foi o amparo dele. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Ele então, como dedicou, entregou a sua alma, ele consagrou a sua vida a Deus, então Deus tinha prazer na alma dele, então Deus recompensava. Versículo 20, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele fez foi por ele não fazia, ele não pecava conscientemente, mas ele pecava como todos pecamos, mas é o que ele diz: eu não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Ele em momento nenhum rejeitou a palavra de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Quando era correção, ele aceitava. Quando era instrução, ele aceitava. Quando era mesmo castigo, ele aceitava. Tudo que Deus lhe dava, ele aceitava, porque ele sabe que Deus, se quisesse determinar o fim da sua vida, a qualquer momento poderia. Ele, quando matou o marido da Betseba, ele estava a todo tempo, ele achou que ele é rei, Deus levantou o rei, ele pode fazer todas as coisas, mas ele depois concluiu que não, e a vida dele esteve por um fio. Deus só o poupou porque ele se arrependeu genuinamente, e Deus concluiu que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, que é que ele ama a obediência, que ele se sujeita. Então Deus redimiu a alma dele e poupou-lhe a vida, porque a vida dele estava por um fio. Assim como ele matou o marido da Betseba, Deus também estava preparado para o matar, para ceifar a vida dele. Mas ele foi poupado, mas Deus o castigou. Ele recebeu o castigo do Senhor sem rebelar, sem se entristecer, porque ele reconheceu que Deus é Deus. Deus é Deus. Deus abençoa, ele é Deus. Deus não abençoa, ele é Deus. Deus castiga, ele é Deus. Deus não castiga, Deus perdoa, ele é Deus. Deus tem misericórdia de quem ele quiser. Se Deus não tiver misericórdia de ti e de mim, ele é Deus. Ninguém vai pedir contas, porque acima dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele é Deus uno. Ele é o Deus único no céu, na terra e debaixo da terra. Então, vendo isso, amados, isso é para quê? Para assim, e o filho do Davi, o profeta Salomão, ele foi criado, educado, admoestado sobre a doutrina. Então ele mesmo disse que o princípio, o temor do santo nome do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Todo homem que teme a Deus, esse é sábio. Porque já o meu pai dizia: temendo o mundo, respeita Deus. Ou seja, tenha medo do mundo e respeita a Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor de tudo. E no mundo, tudo que está no mundo, quem fez foi Deus. Então Deus determina o princípio e determina o fim de todas as coisas. Então quem é que nós temos que temer? É Deus. Quem é que nós temos que temer? É Deus. A vida é um sopro, amado. Deus é a nossa fonte e a vida, ele é a fonte da nossa vida e ele é o suprimento de tudo que constitui a nossa vida. A vida é um sopro. Aqui em Oséias, vamos ver em Oséias, capítulo 13, versículo 3. Vamos rapidamente ver todos esses versículos que eu pus, não são muitos. Para saber a origem do nosso fôlego. Vamos ver também em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O fôlego de Deus é que nos dá vida. É ele que nos fez almas viventes. Então nós temos que temer a este Deus, porque o fôlego é dele. Se o fôlego sair de nós, amados,
acabou-se tudo. Vamos ver primeiramente em Gênesis 2 versículo 7. E depois vamos lá ao Oséias. Já está lá. Onde é que está o meu Oséias? Eu por acaso não tinha. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E soprou, Deus fez o Adão de quê? Do pó. Podemos ver aqui mesmo do princípio, a formação do jardim do Éden. Um vapor, porém, subiu à terra. Não, vamos mesmo mantermos aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Nós somos almas viventes. Aqui em Oséias capítulo 13, versículo 3, diz: por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como folho que a tempestade lança da eira e como fumo de chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Não há Salvador senão eu. Deus nos livra a todo momento, Deus nos salva a todo momento, porque Ele quem nos sustenta. Eu várias vezes eu repito isso, quando eu disse: Senhor, eu não aguento mais, eu estou no meu último, Senhor, eu acho que não vou passar de hoje. O Senhor disse: eu te levarei até onde eu quiser. E outras das vezes ele diz: Ana Isabel, eu te sustentarei, eu te sustento, eu suprirei tuas necessidades. Tudo ele é nossa fonte, amados. Ele é nossa fonte. Cada herói da fé que tem experiência com Deus deixou-nos o testemunho, e nós, quando começamos a ter experiência com Deus, vamos comparar aqueles que eles tiveram. Não, e nós concluímos: não, esse é o nosso Deus. Por isso é muito maravilhoso conhecer a Bíblia e ter comunhão com Deus, amado. Se Ele é a nossa fonte, o que é que nós temos que fazer? Ter comunhão com Ele, para saber, para conhecê-lo, para saber como é que Ele é, o que é que Ele requer de nós e o que é que podemos fazer, o que é que temos que fazer, qual é o mandamento dele, qual é a lei dele, quais são os princípios, quais são as regras, quais são os regulamentos, quais são os caminhos do Senhor, para que nós não pequemos contra Ele. Porque se nós não tivermos comunhão, Ele é a nossa fonte, Ele é tudo para nós. Se nós não tivermos comunhão com Ele, nós nunca vamos conhecer e vamos viver a nossa vida normalmente, como se nada existisse, e a todo tempo temos uma autoridade máxima soberana sobre nós, e a qualquer momento nós podemos ir, amados. A qualquer momento Ele pode nos determinar o nosso fim, tira o fôlego e o corpo tomba. E a tua alma, para onde é que vai? Temos que suprir a necessidade da alma. Por isso é que o fôlego de Deus é que nos dá vida. Aqui em Gênesis, Ele fez de nós almas viventes. Nós somos alma vivente. Temos que priorizar a nossa alma. Temos que dar prioridade à nossa alma. Além, porque é a alma quem sustenta o corpo. O fôlego sustenta, o que Ele soprou sustenta a nossa alma e dá vida, e tudo o resto ele quem sustenta. Sem o fôlego de Deus somos um corpo inerte, sem vida, amados. Ele tirou o espírito e fomos. Deus é autor, é o que eu estou sempre a dizer, Ele é o autor, Ele é o arquiteto, Ele é o fabricante. Ele é o fabricante de tudo, ele é o criador. Vamos ver em Salmos, vamos explorar ali alguns capítulos em Salmos, para que nós entendamos o poder de ter comunhão com Deus, amados. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não vamos ver aqui. Eu tenho aqui Salmos 144, versículo 4, que ele diz: os montes saltaram como carneiros e os outeiros como outeiros, que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás, e vós montes que saltastes como carneiros, e vós outeiros como cordeiros.
treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em manancial. Já viu? Ele tem poder para transformar tudo, amado, tudo. Ele tem poder para fazer a terra um pó. Ele, se quiser dizimar em 3 tempos, ele dizimou a terra. Foi ou não foi? Com que? Com o dilúvio. Então não é um Deus para nós temermos. O Moisés declarou: nosso Deus é um Deus, é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Nos finais dos tempos, a terra vai ser destruída com fogo, amados. Com fogo. Como é que ele dizimou Sodoma e Gomorra? Com fogo do enxofre. Ele lançou fogo de enxofre. É esse Deus que nós servimos. Não é para ter medo, é para ter temor. Não é para ter medo por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de oportunidade. Ele dá outra oportunidade. Ele dá tempo, muito tempo mesmo, para nós considerarmos seguir a Ele ou seguir ao inferno, ou ir para o inferno, ou seguir, escolhermos a vida ou a morte. Escolhermos o bem ou o mal. Vamos ver aqui em Salmos 89, um bocadinho mais atrás. Em Salmos 89, versículo 47. Que diz: lembra-te do quão breves são os meus dias, porque criarias de balde todos os filhos dos homens. Lembra-te do quão breves são os meus dias. Quer dizer, nós podemos estar vivos hoje, amanhã, amados, acabou. Este mês, por acaso, tem sido para mim um mês triste, porque algumas pessoas estão a falecer. No caso da minha mãe, a morte dela para mim é uma vitória, só deixa a tristeza. No caso, e outras pessoas que têm morrido, foi a seguir, foi aqui o cunhado da pastora Cristina, de quem eu tive bastante relações. Ele veio aqui, cultuou conosco e vinha ter comigo, pedia conselho, convivemos, confraternizamos em Atos 2:42. E de repente partiu, deixou-me muito triste mesmo, muito triste. E esta manhã, a abrir a minha página do Facebook para poder ver e colocar aqui algumas coisas, deparo com a notícia de que um amigo faleceu ontem, a ir para trabalho, sofreu um ataque cardíaco e morreu. Amados, fartei-me, isto foi mesmo forte para mim, fiquei mesmo muito mal, fartei-me de chorar. É uma pessoa que nós convivemos muito no passado, mas muito mesmo em comunhão, pronto, convivemos em vários eventos, sempre convidamos para a igreja, mas eles nunca foram. Evangelizei, é o tal casal que eu dei o testemunho dele quando preguei sobre o amor, em que ele foi fiador da compra da casa de um amigo, e esse amigo foi fiador da compra da casa dele. Então ambos foram fiadores da compra da casa um do outro, mas este amigo negligenciou, vivia na casa e não pagava, e ele não sabe porquê, mas depois viajou, ficou fora e nunca mais disse nada, desapareceu, nunca mais souberam dele. O que é que receberam depois é carta de penhora da casa dele. E ele disse: por que estão a penhorar a casa dele se ele paga a casa dele? Afinal, penhoraram a casa do amigo, e como ainda faltava, tinha que venderam por um preço abaixo, já sabe. Então aquilo que ficou, vieram atrás dele para poder pagar, então penhoraram a casa dele. Então ele perdeu a casa dele. Se o banco tivesse avisado, ele disse que poderia arranjar uma forma de pedir empréstimo e pagava a outra casa e punha a casa a alugar, e não perdia uma casa e conseguia recuperar a outra. Mas ele perdeu a outra de repente, e ainda penhoraram o salário dele e da mulher.
ele estava com muita mágoa no coração, ele estava mesmo embaixo. E eu vim de Londres, os meus filhos eram pequenos, fomos todos almoçar na ponta do mato, ali na Baía do Seixal, e ele a me contar a história, eu a tentar dar-lhe a palavra, ele disse, não, aqui não tem perdão, não tem perdão. Se eu vir este homem na minha frente, é só matar. Eu mato mesmo, eu tiro vida fora. Amados, eu tentei mesmo muito, mas ele não dava um lugar para ministrar a palavra de Deus. Ele não recebeu o poder de Deus. E eu não sei se ele converteu mais tarde ou não sei. Mas eu vi ele, acredito, foi no ano passado, que eu estava na paragem de autocarro na estação de Corroios. Eles ao passarem, viram-me, voltaram para trás e estavam a dizer, família, sei, família, muito tempo e tal, falamos, e que ele disse, onde é que a família está? Eu indiquei-lhe onde ele está, eles disseram depois, vamos procurar pela família, mas nunca procuraram por mim, não sei se tive o telefone deles, não me lembro, mas nós perdemos-nos assim. E hoje, ao olhar esta fotografia dele, Adelino, descansa em paz, oh meu Deus do céu, eu fiquei mesmo, eu disse, que Senhor, a vida é um sopro. É por isso, é daqui que essa lição saiu, amados. Vamos dar valor àquilo que nós temos. Vamos dar valor a ver este homem é amigo de toda a gente. Ele não faz mal a ninguém. Ele trabalha nos correios. Ele é amado de toda a gente. A mulher dele, eu não sei como é que esta mulher está. Ele é amigo da mulher. Eles são amigos, amados. Os filhos, a minha tristeza é tanta que só Deus consegue ver a minha tristeza na partida deste amigo. E é o que de repente me vê e disse, ai Senhor, a vida é mesmo um sopro. A vida é um sopro. O Senhor, daquele momento, deu-lhe essa doença, o Senhor decidiu tirar o fôlego. A vida, nós somos nada, amados. Nós não somos nada. Por isso, vamos apreciar enquanto nós temos. Porque é aquela coisa, a vida, nós não apreciamos que a vida é um sopro enquanto nós temos vida. Nós não apreciamos que a vida é um sopro enquanto nós temos saúde. Nós não apreciamos que a vida é um sopro enquanto nós temos dinheiro. Nós não apreciamos que a vida é um sopro enquanto temos força para irmos trabalhar de manhã à tarde e que nós não apreciamos que a vida é um sopro quando estamos a comer, a beber com os nossos amigos, tudo vai bem. Nós não apreciamos que a vida é um sopro quando nós temos todos os nossos amigos, nós somos amados, nós amamos. Nós não apercebemos que a vida é um sopro quando nós temos tudo. Nós só apreciamos que a vida é um sopro quando nós perdemos a vida. Mas Jesus está a dizer hoje, é preciso que você perca a vida para depois você valorizar que a vida é um sopro. É preciso você perder a vida para depois você valorizar que eu sou a fonte de tudo, que eu sou a tua fonte. Então, amado, nós temos que dar apreço àquele que tem a nossa vida nas suas mãos. Nós temos que dar apreço tudo aquilo que nós podemos fazer para o agradar, para poder, para não o magoar, para não entristecer esse espírito que nos dá fôlego, para não entristecer esse espírito que está em nós, quando nós agora o recebemos, ele veio morar em nós. Temos que nos esforçar para fazer tudo para realmente dizer a ele, ai não, esta minha criatura valeu a pena eu criá-la, porque ela valoriza, ela tem um coração cheio de gratidão, ela tem um coração cheio de amor, ela ama o próximo, ela busca, ela faz tudo que é bom e que é do bem debaixo do sol. Então ele prepara um caminho para cada um de nós. Assim, amados, quando o nosso corpo tomba, a nossa alma continua viva. Continua viva porque o corpo tombou, mas nós vamos para onde? Vamos ver já daqui a bocadinho para onde é que nós vamos. Salmos 39, vamos ver aqui em Salmos 39. O meu coração está mesmo muito triste, não está abalado, mas está triste, está mesmo triste. Salmos 39, versículo 5, o que é que diz?
Eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E é vaidade, amado, tudo é vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Quem levará? Trabalhamos tanto, acumulamos tesouro aqui na terra. Para quê? Quem vai ficar com tudo isso? Quando a nossa vida é um sopro, de repente nós não sabemos se Deus decidiu nos levar. Quantos vão para a cama de noite são e de manhã já nem acorda? Eu tenho família, do irmão do meu pai, nós só soubemos que ele foi para a cama, dormiu, mas já não acordou. A mulher, como ele era taxista, vivia aqui em Galinheiras, como a mulher dele costumava para preparar o pequeno almoço, era sábado, ele não saía cedo, então ele disse, se calhar ele está a dormir mais um bocadinho. Mas depois começou a estranhar, quando foi, ele não levantou para tomar pequeno almoço, essa hora já, deixa-me vê-lo. Quando foi, morto. E a todo tempo, jovem, bonito. Os filhos dos meus avós, todos eles são muito bonitos. O meu pai é muito bonito. Todos os meus tios são muito bonitos, elegantes, e bem falantes, e homens de boa postura, de bom porte. De repente, foi assim. Não acordou. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está aqui em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o oprório dos loucos. Isto aqui é o Salmo, o David, o rei David aclamado, porque ele reconhece o poder de Deus. Deus dá, Deus tira. Hoje temos, amanhã não temos. E aqui em Jó, para terminar aqui, vamos ver aqui o Jó. O Jó. Eu tinha o Jó há bocadinho. Onde é que está o meu Jó? Obrigada, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, no nome de Jesus. Deus está aqui. Então, certo? Eu tenho já tudo isso muito organizado, porque é para poder. O Jó 37, também o Jó diz a mesma coisa, que Deus, a vida que nós temos, é um sopro. E se nós não... vamos ver antes, porque é repetição. O Jó 34 é repetição daquilo que eu estou a dizer. A vida é um sopro. Vamos ver Mateus, capítulo 10. Nós temos muita fé no homem, é aquilo que eu acabei de dizer. Enquanto nós temos família, temos o amor da família, temos amor do amigo, todos nos amam, nós não queremos reconhecer o poder de Deus. Este amigo, amados, ele é amado de todos. Ele é amado de todos. Não sei, cada um tem as suas razões, mas se ele acreditava em Deus, eu não sei. Mas eu oro para que ele tenha se arrependido e tenha entregue a sua vida a Jesus, porque senão não está com Deus. Não está com Deus, amados. Por quê? Porque comeu, bebeu, brincou, amou a família, amou o próximo, agora mas rejeitou o conselho de Deus, rejeitou o amor de Deus. Pelo menos da minha parte, ele não recebeu. Não sei se eu oro para que ele tenha recebido, amados, mas o Senhor está a dizer que não. Mas eu oro para que ele tenha recebido, porque nós podemos receber Jesus, mas no nosso íntimo nós não recebemos. Podemos vir à igreja, quanto a igreja não vai ficar quando Jesus Cristo vier? Porque o Senhor me está a dizer que ele morreu sem salvação. Mas é muito triste. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da alma dele, porque está escrito, o Senhor, em Romanos, que o Senhor tem misericórdia daquele quem tu quiser, Senhor. Ele foi amigo do próximo. Ele amou o próximo, Senhor. O Senhor está a dizer, mas odiou no fim. Fez o quê? Eu odiou no fim. Odiou no fim. Amou o próximo, mas odiou o próximo no fim. Já viu? Nós podemos fazer tudo ao nosso próximo,
conhecendo a palavra, mas se nós odiarmos alguém, nós não entramos, porque, amados, lá em cima, no céu, não tem lugar para o ódio. Lá em cima não tem lugar para o ódio. Eu depois ponho outros versículos bíblicos, mas nós temos aquela coisa de amar mais ao homem do que amar a Deus. Até o apóstolo Paulo diz, amaram mais ao homem e serviram mais ao homem do que serviram ao Criador. Por isso depois aqui o profeta Jeremias, ele diz aqui em versículo 17, capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você pode amar todo o homem, você está a cumprir o segundo mandamento. Se você não ama a Deus, não tem o teu coração no Criador, você não entrará no reino do céu, porque você não cumpriu os 2 mandamentos. Os 2 mandamentos têm que ser cumpridos. Você tem que priorizar o primeiro mandamento. Aqui no versículo 7 diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aquele que espera no Senhor, no Filho, ele faz poupança. Nós poupamos dinheiro, amados, poupamos, guardamos dinheiro no banco, mas não discernimos que esse dinheiro, nós temos esse dinheiro nem nos vai servir às vezes até o governo, porque nós de repente Deus decidiu levar o seu fôlego, nós não tínhamos o testamento, e acabamos sem nem os nossos filhos ou filhos que nós temos, que nós não convivemos com ele, se não souber da nossa morte para poder vir reclamar essa fortuna, fica tudo para o Estado. Vale a pena estar a correr e confiar no homem, amado? Há pessoas que deixam as famílias, abraçam mais as pessoas que não são da família. E quando ele fica doente, cai na cama doente, esses amigos todos desaparecem. E quem é que te vai segurar? Você não amou a Deus, você não priorizou a Deus, a tua família imediata, sangue do teu sangue, você desprezou, porque a vida te surre, os teus amigos é que estão na alta, e de repente você caiu duro e ninguém te vai ver. Amado, temos que respeitar Deus. Está aqui, bendito o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança é no Senhor. Aqui o Isaías capítulo 50, Isaías 2, capítulo 22, Isaías capítulo 2, versículo 2, ele também diz algo interessante. Eu só tirei alguns só para ilustrar, amados, só para ilustrar, mas temos que ter comunhão com Deus. Aqui, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a eles todas as nações e virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas com enxadões e as suas lanças em foice. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Nós tememos às vezes mais ao homem. Aqui em Mateus capítulo 10, vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo, quando comissionou os seus discípulos, ele exortou, amados, nós agora estamos em Cristo, esse é para nós. Maldito o homem que confia no homem, como lemos em Jeremias 17, e bem-aventurado todo varão que confia no Senhor e que espera no Senhor, que tem a sua esperança no Senhor. Esse sou eu e você. Então, se esse sou eu e você, o que é que Jesus diz a nós? Não em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é este? É Deus.
é quem fabricou o corpo e fez da alma vivente. Ele tira do seu espírito. Se você esperou no Senhor, você teve a tua esperança no Senhor e serviu o Senhor, conheceu os caminhos do Senhor e apartou do mal o tempo todo, então você nunca terá medo do homem nenhum, porque você sabe que se o homem tem poder para te matar, apenas o corpo, se ele te matar, você sabe para onde vai a tua alma. Então essa é a certeza que nada nos separará do amor de Deus. Então a este sou eu e você. Assim como o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos capítulo 8, esse sou eu e você. Quem nos separará do amor de Deus? O homem pode nos matar, mas ele só vai matar a carne. Mas a nossa alma vai voltar para Deus, porque nós a todo tempo esperamos no Senhor, conhecemos o caminho do Senhor e apartamos do mal. O que o Salomão disse? O dever de todo homem, vamos lá para terminar em Eclesiastes 12. O dever de todo homem, amados, é uma simples coisa, não é nada mais, nada menos que obedecer ao Senhor. Nada mais, nada menos. Eclesiastes, versículo 12. A partir do versículo 3, vamos lá ler. E diz, vamos ler mesmo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, antes que e no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Ou seja, nós quando estamos, é aquilo que eu já expliquei, nós quando estamos fortes, quando temos dinheiro, temos saúde, temos amigos, temos esposa, temos filhos, tudo nos vai bem. Nós não lembramos de Deus, do Criador, que deu o fôlego, que fez da alma vivente, que deu o corpo, fez o corpo com pó e transformou a alma vivente para que o corpo comece a movimentar e ser uma perfeita criatura, criação, obra das mãos do Senhor. Aqui o profeta Salomão está a dizer, a lembrar do Criador, porque Ele é quem fez tudo, Ele é quem deu o fôlego. Ele de repente pode tirar o fôlego e você e eu nada somos. Então lembra, antes que tudo de mal te acontece e você teve tempo de fazer tudo de bom diante do Senhor, teve tempo de obedecer ao Senhor, teve tempo de buscar ao Senhor e não buscou, Ele está a dizer, faça isso antes que chegue aqueles dias e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e por aí fora. Amados, vamos ver aqui em versículo 6. Antes que quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto às pontes e se despedace a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra, que o era é o que? É o nosso corpo. Nós fomos feitos com a terra. Deus formou o homem do pó da terra, fez uma estátua, desenhou a sua imagem e semelhança e soprou do seu espírito e fez do homem alma vivente. Então ele está a dizer, antes que o pó volte à terra, ou seja, antes que o corpo tombe, e a terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui no versículo 13 diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então você, se quiser construir a tua vida na rocha, você quer agradar a Deus, você quer conhecer a Deus, você quer saber para onde vai a tua alma, então comece hoje a construir a tua vida na rocha. Comece hoje a
temer a Deus. Comece hoje a buscar a Deus, a priorizar Deus na tua vida, pôr Deus no centro de toda a tua vida e faça dele o parceiro do teu negócio, faça dele o teu professor, faça dele o teu Senhor, faça dele o teu amigo. Tenha Jesus Cristo como o amor da tua vida, o amor de todas as horas. Amém? Esta é a palavra que eu deixo esta manhã, porque se nós que já estamos em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que era velho se fez de novo. Então nós temos que confiar apenas em Deus e todo o resto será acrescentado. O que é quando nós confiamos a nossa vida, a nossa alma a Deus, confiar em Deus é consagrar a Deus. Então Ele nos acrescenta todas as coisas, como Ele nos vai guiar, Ele nos vai ensinar os seus caminhos, Ele nos vai alertar, Ele vai suprir nossa necessidade, Ele vai nos curar. Em todas as horas, amados, Ele está presente na nossa vida, porque Ele sabe que nós dependemos dEle, nós confiamos dEle e esperamos somente nele. Então tenha comunhão com Deus em todas as horas que você sentir e que você puder, tenha comunhão com Ele, porque comunhão com Deus é consagração a Deus, e consagração a Deus é o poder de Deus, é a fonte da vida de todo o homem. Amém? Então isso é construir a vida na rocha. Amém? Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a grande prova, não estranheis a grande prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de toda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando a morte vier, eu vou ficar de pé. E quando os inimigos vierem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Quando os problemas vierem, eu vou ficar de pé. Quando perseguições vierem, eu vou ficar de pé. Quando enfermidades vierem, eu vou ficar de pé. Quando as dúvidas vierem, eu vou ficar de pé. Amém? Porque Deus é nossa fonte. Amém?